Não, agora vai. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, este programa que veio diretamente do coração de Deus, para mim, para você, para a Igreja do Senhor, para todos aqueles que querem estudar a sua palavra, conhecer mais a vontade de Deus e estar alinhado com esta vontade preciosa, com este Deus maravilhoso, com os céus. Bem, nesta série de programas, estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Histórias preciosas que ele contou, sendo tiradas em lições do dia a dia. Parábolas. E hoje, no nosso programa, estaremos conversando sobre a parábola do credor incompassivo. O que aconteceu com este homem? O que isso tem a ver conosco? Somos credores? Somos devedores? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ser ensinado por Ele e crescer espiritualmente. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, Jesus contou tantas histórias, Jesus contou parábolas tão preciosas, cada uma delas com lições para todo mundo. E as parábolas de Jesus, elas ultrapassam a cultura judaica, elas ultrapassam as fronteiras das nações, elas ultrapassam as culturas e ultrapassam o próprio tempo, ultrapassam a própria época, o tempo em que estamos vivendo na atualidade, porque elas continuam tão vivas, tão preciosas, tão reais, tão verdadeiras, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Então, vamos a esta parábola que está aí em Mateus, capítulo 18. Vamos ler os versículos 23 até o 25. Diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Bem, estamos vendo aqui estas parábolas de Jesus. Ele está mostrando como é o reino dos céus, como é o reino de Deus, quais são as prerrogativas, quais os requisitos, qual é, vamos dizer assim, a constituição do reino dos céus ou do reino de Deus. Como é o reino dos céus? E Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um rei. Esse rei aqui vai ser o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus maravilhoso. Foi ajustar contas. Um dia você terá de prestar contas a Deus. Eu terei de prestar contas. Todos nós, seres humanos, vamos estar na presença de Deus para prestar contas da nossa vida. Aqui, nesta parábola, ele está contando que este rei, ele foi ajustar contas com seus servos, isso é, de tempos em tempos, um feedback, uma atualização, porque Deus é tão bondoso para conosco, que Ele nos dá chances e oportunidades de acertarmos a nossa vida enquanto estamos vivos aqui. Talvez hoje Deus queira falar com você sobre este assunto tão importante na sua vida. O rei chamou os seus servos e disse: vamos ver aqui quais são as pessoas que estão me devendo. Vamos colocar tudo a limpo agora. Então, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Uma fortuna. Era muito dinheiro. Era um dinheiro que, se a pessoa fosse ganhando 1 denário por dia, o ganho de um trabalhador braçal ou salário mínimo, ele teria de trabalhar 100 anos para pagar aquela dívida.
só de trabalho. Era uma fortuna, era muito dinheiro. E como ele ia pagar? Não tinha como. Ele não tinha como pagar. Então, o rei disse, olha, ok, então para que a dívida seja paga, podem vendê-lo, tudo que ele tem. Ele, a mulher, os filhos, os bens. Olhem tudo, vendam tudo, eu sei que não vai dar para pagar a minha dívida, mas vamos lá, que ele trabalhe, que a família trabalhe, que os bens sejam vendidos. Então, nós sabemos que se Deus for acertar contas conosco, pelas nossas dívidas, pelas nossas faltas para com o Senhor, pelas vezes que erramos, a nossa dívida é imensa, é imensa. O peso do nosso pecado, o peso das nossas dívidas na presença do Senhor é incalculável. Então, a sentença vem pela justiça. A justiça disse, sejam vendidos. Vamos ver se a gente recolhe alguma coisa do trabalho dele e dos bens que tem. Como ficaria aquele homem? O que aconteceria com ele? O que acontece conosco se Deus for ajustar contas conosco e dizer, olha, de tudo que eu te dei, o que você fez? E estamos, cada vez que errarmos, fôssemos perdendo pontos, uau, como estaríamos diante de Deus. Então vamos ver o que aconteceu, como Jesus disse em seguida sobre este homem. No verso 26 ao 27 lemos, o perdão do rei ao devedor. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aquele homem pediu perdão, sê paciente, tem paciência comigo, eu vou te pagar. É claro que ele não conseguiria trabalhar 100 anos para pagar as suas dívidas. É claro, então o rei o mandou embora e perdoou a sua dívida. Perdoou. Perdoar é apagar, perdoar é esquecer, perdoar é não levar em conta, perdoar é dizer, vai em paz, você não deve nada. Vamos ver o que vai acontecer. Então, nos versículos seguintes, lemos sobre a falta de perdão. Versículo 28 ao 30, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Aquele homem foi perdoado, mas não conseguiu perdoar o outro. Enquanto a dívida dele era de cerca de 100 anos de trabalho, 100 anos, a do seu conservo, a do seu amigo era de 100 dias. Uau! O que 100 dias tem diante de 100 anos? Um ano tem 3 vezes mais, 3 vezes e meia, mais do que 100 dias. Um ano, 100 anos para pagar. Mas nós vemos aqui que aquele homem, ele não entendeu o perdão que ele recebeu. O rei havia perdoado a dívida dele, mas na cabeça dele, ele ainda estava devendo. Na cabeça dele, ele ainda tinha de pagar. Na cabeça dele, ele precisava ajuntar ao máximo tudo que ele tivesse para pagar aquela dívida com o rei. Muitas vezes, as pessoas são assim também. São perdoadas por Deus, mas não entendem isso. Não entendem que o Senhor já os perdoou e começam a cobrar dos outros. Começam a cobrar. Ou a gente cobre as dívidas, ou a gente cobra as dívidas. O rei havia coberto, dizendo, vá em paz,
não vou te cobrar, não, você não tem como pagar, tá ok. Mas ele não assumiu o perdão da sua dívida e continuou pensando em pagar. Estes dias eu recebi um vídeo lá do Nepal, mas de pessoas do Tibete. E ali naquele vídeo, as pessoas caminhando pelas ruas da cidade, uma moça tibetana, ela dava um passo e deitava no chão, aquele chão sujo, havia chovido, estava molhado. Ela deitava no chão da calçada, estendia os braços para frente, abaixava sua cabeça, pondo a testa no chão, colocava as mãos postas acima da cabeça e depois ela firmava para se levantar. Levantava, dava mais um passo, tornava a deitar, tornava a estender as mãos, tornava a pôr as mãos postas como que pedindo perdão e tornava a levantar-se. E o pastor, um missionário que estava fazendo aquela filmagem, gravando aquela cena, ele estava dizendo, olha, os tibetanos, olha, o budismo, as pessoas elas têm de fazer este gesto 100.000 vezes. 100.000 vezes. Ele disse, essa moça, ela está contando passo a passo o que ela está fazendo. Ela está contando e marcando o quanto que ela já fez. Só que chegam lá nos 100.000 vezes, aquele gesto, aquela coisa tão tola, e vai descobrir que o coração continua seco, vai descobrir que continua sem sentir perdão e salvação. A dívida já foi paga, mas quantos não sabem que a dívida foi paga? Quantos não sabem que o nosso Rei perdoou porque o seu Filho assumiu a nossa culpa e pagou pelos nossos pecados? Vamos ver nesta parábola de Jesus as consequências da falta de perdão. Aquele moço, ele não se sentiu perdoado e então ele cobrou do seu amigo. Vamos ver as consequências disso. No verso 31 ao 34 de Mateus 18, nós lemos: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Olha bem, a gente vê o mundo, a gente vê os outros, a gente vê o próprio Deus e a vida espiritual com a nossa cosmovisão, com aquilo que nós cremos, com aquilo que está dentro de nós. A pessoa que não conhece Jesus, que não conhece o perdão de Deus, ela cobra dos outros, ela quer que lhe paguem, ela cobra. Este homem, ele não entendeu que foi perdoado, não entendeu, e ele não perdoou. E como ele não perdoou, a sua dívida voltou. Porque ele cria que não estava perdoado, então vamos pagar. E se é assim, o rei então mandou chamá-lo novamente e disse: eu não me compadeci de ti, eu não te dei o perdão, porque você não perdoou seu irmão, seu conservo. Então, já que é assim, já que você está cobrando, então pague a sua dívida. E o entregou aos verdugos, o entregou aos atormentadores e ele foi colocado na prisão, até que saldasse toda a dívida. Ah, gente, que coisa tão triste. A pessoa que não perdoa, ela está entregue aos verdugos, ela está entregue à culpa, ela está entregue aos atormentadores. E uma pessoa com culpa, ela não consegue dormir. Tem gente que se suicida por causa da culpa. Ele acha que fez uma coisa tão grande, tão grave, tão terrível, que ele não merece viver. Há pouco tempo assisti um documentário de um acidente em um barco.
uma balsa levando os passageiros, e aquele homem que estava ali encarregado de dirigir a balsa, ele teve um desmaio e a balsa foi e bateu lá na entrada, foi rasgando aquele barco com muitas mortes. Muitas pessoas morreram. E aquele homem, quando ele caiu em si do que havia acontecido, ele quis se matar. Ele se sentiu culpado por tudo que havia acontecido. Quantas pessoas estão assim? Quem sabe você tem pensado nisso por causa da culpa, da culpa. Mas a boa notícia é que o Senhor nos dá o perdão. Olha bem o sofrimento espiritual por não perdoar. No versículo 35 está escrito: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Se a gente não perdoar, a gente sofre. Você prende a pessoa e você fica lembrando: ele me fez isso, ela me fez isso, ele tem de pagar, ela tem de pagar, não pode ficar as coisas deste jeito. Então a pessoa sofre, fica remoendo aquele pecado, fica sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Aqui está falando de prisão. A pessoa na prisão, e quando você não perdoa, você aprisiona aquela pessoa. E você sempre se lembra dela e você quer cobrar, e cobrar, e cobrar. Quando nós perdoamos, nós liberamos. Quando nós perdoamos, nós ficamos livres. Como Deus vai nos perdoar se nossa mão está fechada? Como Ele vai nos dar o perdão se não abrimos nossas mãos? Como é importante, como é rica esta parábola que Jesus contou. Como é tão importante para as nossas vidas, para o nosso coração, podermos compreender o perdão de Deus. E este perdão que está ligado diretamente com o nosso perdão aos nossos devedores. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar? O perdão é algo tão maravilhoso, é o melhor remédio para tantas doenças psicossomáticas, para tantas coisas que aprisionam as pessoas e trazem enfermidades físicas. Isso mesmo, a falta de perdão traz enfermidades. Enfermidades que matam. Matam por dentro e matam, definham o próprio corpo. Nós vamos ver aqui em Provérbios, capítulo 19, verso 11, sobre o perdão e a longanimidade. O que é a longanimidade? É a capacidade de paciência, de dar outra chance. É o estupim longo. Olha o que diz a palavra. A discrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Ah, quanto mais longânimo, quanto mais paciente nós somos, mais vamos adquirindo a capacidade de perdoar. Quando você não perdoa, você lembra daquela pessoa e fica com raiva. Você fica com raiva. E aquela raiva que extravasa contamina os outros. Tem pessoas que têm raiva de graça, nem conhece direito a pessoa. Ah, mas eu não gosto, não fui com a cara dele. Ah, eu não... Gente, como assim? A discrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar injúrias. Qual tem sido a sua glória? Perdoar ou cobrar? Quem cobra deve se lembrar que está disposto a receber a cobrança de Deus. Só que o que nós devemos a Deus é impagável, impagável. Mas a palavra nos diz que Deus é rico em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7 nos dizem: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele
e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Ah, doce e maravilhosa riqueza de Deus! Ele é rico em perdoar. Deus tem perdão em abundância. É como se o Senhor tivesse um estoque de perdão para mim, para você, para a humanidade. Ele é rico em perdão. O perdão de Deus não se esgota, não se esgota. Mas a própria palavra de Deus nos diz, concordando com o que a medicina diz, ou melhor, a medicina concordando com a palavra de Deus, que os pecados trazem consequências físicas. Olha bem, Mateus 2, de 2 a 5, Mateus 9, 2 a 5 diz: E lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Trouxeram-lhe um paralítico. Aquele homem estava paralítico, não podia andar, não podia se mover, era carregado, era conduzido por outros. E o problema dele, culpa, pecados. E Jesus olha para ele e diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. O pecado, ou seja, a culpa, ela traz doenças. Ela traz doenças para as pessoas, essas muitas doenças que a medicina não encontra um fator de um vírus, uma bactéria, uma contaminação, alguma coisa assim. Doenças psicossomáticas, doenças que a alma traz, exterioriza seus problemas no corpo. E Jesus disse para aquele homem: Seus pecados estão perdoados. Todo mundo disse: quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus. E Jesus disse, em outras palavras, para que vocês saibam que eu sou Deus, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, olhou para o paralítico e disse: Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Na mesma hora, aquele homem se levantou. Na mesma hora. Jesus tem poder para curar, para libertar, mas o maior de todas as bênçãos, é o seu perdão. Porque o perdão do Senhor traz paz, o perdão do Senhor liberta, o perdão do Senhor traz vida e vida com abundância. Jesus, sim, tem autoridade para perdoar os pecados. No versículo seguinte, lemos, versículos 6 a 8, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Sim, aqui as multidões estão maravilhadas porque Deus perdoa, mas Deus também nos dá graça para perdoar. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo habitando em seu coração, tem essa capacidade maravilhosa de perdoar, de liberar, de abençoar com o perdão. Mas os discípulos tiveram uma dúvida. Tudo bem, Senhor, vamos perdoar, mas até quantas vezes a mesma pessoa pode pecar contra mim fazendo a mesma coisa no mesmo dia? Olha, até 7 vezes. Em Lucas 17, verso 3 e 4, nós lemos: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia
pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ah, como essa palavra é importante para os casais. Porque muitas vezes a esposa vai juntando as pedrinhas ou vai deixando o copo de água encher-se com gota por gota. Ele fez isso comigo, ele fez isso, outra vez, não aguento mais, não suporto mais. Ah, ela fez isso comigo, não dou conta mais, não quero mais, não suporto. Até quantas vezes no dia? Até 7. Quantas vezes perdoa? Ah, eu perdoo tudo, menos isso. Perdoa. Ah, eu perdoo que meu marido... Mas se ele tocar em mim, se ele me trair, eu não perdoo. Perdoa. Aqui o Senhor não está falando da quantidade ou da profundidade do pecado, mas do perdão. Quer ser feliz? Perdoa. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e coloque diante de Deus seu coração. Vamos orar. Pai, aqui estamos diante de Ti. Que cada pessoa que está orando conosco agora sinta o toque do Teu Espírito Santo, este toque que nos faz chorar, este toque que nos faz entender a Tua vontade, este toque que nos traz vida, este toque que derrama o amor em nossos corações. Senhor, traz essa capacidade de perdoar. Sabemos que as feridas, que a dor é tão grande em tantos corações, mas o que Jesus sofreu por nós foi grande demais, um preço alto demais para nos dar perdão e salvação. Que cada pessoa que ora conosco agora sinta o toque do Senhor para perdoar, para receber o Teu perdão e receber vida eterna, liberdade, libertação e plena saúde. Abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Perdoe sempre. Tudo. Perdoe. Seja feliz perdoando. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.